Bom, o grupo A, portanto, vamos para a definição de quem é quem nesse grupo aí. Que tem Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray. Quem é primeiro, quem é segundo, quem vai para a Liga Europa e quem é a baba. Não precisa ser baba, baba é a gente ser, Eu mas começo? quem é o último? Eu vou começar no, né? Vou começar no padrão. Padrão, vai. Bayern de Munique liderando e United segundo, mas com o olho aberto, porque o Galatasaray vai dar trabalho, Zaha, Icardi, Angelinho, Ziyech, enfim, tentando ainda, a gente tá no penúltimo dia da janela, ainda pode vir mais alguém. Galatasaray terceiro e eu acho que o Copenhague vai ser o saco de pancada aí, mas o United abre o olho, como o Coutinho falou, pro Galatasaray. Acompanha o relator, é isso aí mesmo. Também. Sem Então- ousadia por enquanto. Todo mundo de Bayern de Munique, United, Galatasaray indo para a Liga Europa e o Copenhagen, tchau. O grande tá aí, parabéns e volte ano que vem que Não tem vai como, rolar, né? Aí é Vamos participação louvosa, né? Você dá, Não, louva ali a participação, ele entra, louvável. ele entra pra ganhar o dinheiro dos 6 jogos ali. É, maravilhoso. Tá Pra ótimo. tentar manter a hegemonia local lá É e isso. voltar no próximo ano. Tentar dar mais sorte no próximo ano. É isso. Boa. Então, o grupo A definido. O grupo B que tem Sevilha, Arsenal, PSV e LAN. Eu já falei aqui o meu voto. O Sevilha vai ser o terceiro para poder ir para a Liga Europa e ganhar a Liga Europa. Sabe Deus como que vai ganhar esse ano, mas fará isso. Mas vai ter que fazer um esforço pra ficar em terceiro aí nesse grupo. Ah, não. Se ficar atrás do lance também tá de brincadeira, né? Esforço pra ficar não em segundo. Ah, Porque o PSV não é nada demais também, né? Mas vai complicar. Já falei para você que Igor Paixão será destaque nesse grupo aí, depois de todos os jogadores do Arsenal. Então vamos lá. Quem é primeiro, quem é segundo, Liga Europa e tchau. Começa aí, Coutinho. Vamos lá, eu acho que o Arsenal vai sobrar nesse grupo. Vou até arriscar, acho que o Arsenal faz 18 pontos nesse grupo. Olha aí. 18? Rapaz, 18 então assim? Vai que ser o faz 18. Barcelona do grupo B? E eu vou apostar no Sevilha. Acho que o Sevilha, mesmo começando mal a temporada, mesmo sendo um clube Vai meter um Sevilha nos 30, muito vai dar um irregular. jeito de... Nossa Pois senhora, Tava meu. demorando, né? Demorou. Passou mais de uma hora Seguramos ainda. sem uma dessa, pô. Mas o cara é incontrolável. Tem um bichinho dentro dele que fica ali, Não, ó. cara. Assim, e vocês só fazem aqui, eu ainda tenho bola quadrada. Aí, lá, nossa vocês Porque sabem. vocês não... É que eu tenho a música da torcida Não, do mas eu Galatasaray, mas eu tenho evitei de feito cantar. lives com o Roberto umas 3 ou 4 vezes por semana. Então, Nossa. assim, eu já tô acostumado já. Aí vai pedir insalubridade, já dá pra E pedir é sempre uma insalubridade. nova, não tem repetida. É sempre Não, uma não tem nova. O não. repertório dele é repetida, não, impressionante. quase não tem. Parece o City atacando. Nossa. Ai. Eu vou acompanhar o Como é que eu não Coutinho. peguei tudo do Coutinho? Não, pera aí. É Arsenal em primeiro, Ei, Sevilha lá em ele. segundo É. e terceiro... Tá quebrou. O outro dá um Ô, grito PSV, aqui pra PSV, atrapalhar. PSV. PSV e o Lange vai pro Mas, ô espaço. Roberto, só uma pequena correção. Igor Paixão é do Feyenoord, tá? Igor Paixão. Foi lembrado. É verdade. Foi lembrado. Tô É que ele tava doido. pensando no trocadilho. É que ele falou do Igor Paixão no Faro no sorteio. Aí ele. Aí Lá, mudei ele, tudo. pô. Cabeça de chave Feyenoord. Que era Vai lá o então, Bené, vai desenho. você depois Não, eu eu completo. acho o Arsenal também sobra. Eu vejo a Premier League, os times da Premier League num nível assim acima dessas outras ligas. Sevilha em segundo, né? Acho que chega de Liga Europa também, né, Sevilha? Vamos Você tentar. quer tirar o único título Vamos- do Sevilha, ué, mas- corre atrás de disputa. Mas são muitos já. Até alguém alcançar o Sevilha, ele tem tempo pra tentar jogar a Champions. PSV vai pra Liga Europa pra mim e o LAN fica na E última posição. a Liga Europa é sempre esse agridoce, né? Por exemplo, pro Sevilha, que é um time que joga a Champions agora com certa frequência, até por ser campeão da Liga Europa, às E vezes só não é nem está pelo jogando campeonato por isso, espanhol. não. Sim, como uma foi nessa temporada, temporada. na Liga Nacional bem ruim, né? Então, soa muito estranho, porque ele ser campeão da Liga Europa significa que ele fracassou no principal torneio da temporada. Mas eu acho que ele, pra ficar em terceiro, teria que fazer muito esforço. Então eu vou de Arsenal no Sevilha também, PSV e Lens. E é o debate que eu quero ter daqui a pouco com vocês em relação a esse negócio da vaga no pote A para o campeão da Liga Europa. A gente falou que ia Sou comentar contra. sobre isso. Comentaremos já, depois de passar por essa fase aqui. Grupo C com Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim. Começar agora por você aqui, Bené. Primeiro, segundo, Liga Europa e tchau e benção. Cara, a União Berlim vem bem. Eu acho que é um De time... onde? Não, da Bundesliga. Acho que é um time surpreendente, mas acho que para subir esse degrau de classificar para o mata-mata da Champions, eu ainda não confio tanto. Então a minha ousadia está guardada para o grupo F. Eu vou de Real Madrid em primeiro, Napoli em segundo.
e União Berlim para a Liga Europa. Acho que o Braga pega a lanterna do grupo. Beleza. O Bené tá um alemãozinho também. Hans Bené aqui. Ué, cara, o União Berlim Hans Benevenos. a Bundesliga. Primeiro, vamos valorizar o produto da casa. Bom. Garoto. Mas é um campeonato muito bom, cara. Tem muitos gols. É lógico que se você comparar financeiramente com a Premier League, por exemplo, né, que você perde os destaques, né? É um campeonato. Sim. Mas, por exemplo, tem times bons e, apesar do Bayern dominar, é um campeonato que teve emoção, sim, na última temporada. Eu A gente acho- tava falando aqui antes de você Vai chegar. ter emoção até o fim, Ó, eu vou te Edson. falar, eu tenho uma pessoa aqui que vai odiar depois que eu vou dizer. Eita. Mas eu acho, calma, eu acho Tô esperando. que a Bundesliga, como um campeonato, é melhor do que a La Liga hoje. Eita. Não, se você falar de Polêmico, nível hein? dos jogos, de qualidade dos jogos, eu não tenho dúvida disso. Chora não, hein? Não Mas posso discordar, é produto da casa. Tem que- Não, mas é verdade, assim. Não, pô, Tinha a galera que botava a Bundesliga no mesmo pote da Ligue 1, porque Tá o Bayern louco, ganha todo tá ano. louco. E é Não, muito diferente. Não, Sobra a Ligue 1 muito. Tá muito Se você abaixo. analisar, vou pegar a rodada, na Bundesliga são 9 jogos por rodada, né? Os 9 jogos, a chance de você assistir a um jogo legal, ela é muito maior do que na La Ó, Liga. eu lembro que a Bundesliga maior. foi o primeiro campeonato a voltar depois da pandemia. Uhum. Né, a gente ficou durante algumas semanas acompanhando só a Bundesliga. E, cara, aquela busca de ver futebol, eu tava pegando todos os jogos pra ver. Mönchengladbachzão. Todos os jogos pra ver. Cara, você vê, sei lá, via lá um Augsburg contra Freiburg. O jogo é bom, Jogo cara. legal, bom. cara, O jogo é exatamente. bom, é bem exatamente. disputado. A Bayern gente Leverkusen não contra- valoriza tanto, às vezes, pelo domínio do Bayern. e Então, quando por- você vê um campeonato sem graça, entre aspas, você fala, Bundesliga, eu já sei quem vai ganhar. Mas aí a é mesma muito- coisa, por exemplo, imagina um marciano chega agora na Terra e olha o Campeonato Brasileiro. Ah, o Botafogo tá liderando com 15 pontos, amigo. Então o Campeonato Brasileiro não presta. Sem graça. Dá pra usar esse exemplo, sim. Isso vai muito por culpa de uma equipe chamada Borussia Dortmund, que é amarelona. Poderia ser mais. Porque Não é ela muito. poderia... Você tá com Literalmente. ranço do Borussia Eu, não, Dortmund. sempre Literalmente tive. amarelona. Eu não tenho ranço do Borussia, mas é um time que me decepciona, porque... É o clube que eu mais gosto da Alemanha, só Sério? por sua Não, sua mas ciência, por tá? exemplo, o Borussia não poderia ter ganho 2 ou 3 títulos aí nos Claro, últimos 10 claro, anos? claro, com certeza. Tranquilamente, porque o Bayern não fez boas temporadas durante 2 ou 3 anos aí, inclusive a última. Pô, E o Borussia- Atlético de Não, Madrid e o poderia Bayern ser só tem essa bicampeão da hegemonia Champions League por se não causa fosse o Real disso. Madrid do outro lado, pô. Não, mas Sim. o Atlético de Madrid ganhou a Liga 2 vezes recentemente. Ah, É eu diferente. acho... Não, É Champions porque não- se você comparar, o Bayern nem sempre faz campanhas de 85 pontos, não. Nem Não, sempre é uma é. campanha dominante. Ano passado mesmo. O ano passado Ah, O mesmo. Roberto- Roberto, já- o Roberto eu gosta de vou brincar que eu trazer fui lá polêmica e agora eu maior tô meio alemãozinho só porque eu fui Hans a convite Benever da Schugrut. Bundesliga. Teve uma das entrevistas que a gente participou lá, que era um dos diretores do Borussia, eu não lembro o nome dele, era um nome complicado, mas ele falava que, assim, a gente é o Borussia, a gente tem orgulho de ser o Borussia Dortmund, mas a gente não quer se inspirar em nada no Bayern. Aí eu olhava pra ele, pô, inspira um pouquinho só, Só um cara. pouquinho. Quantidade de Só título, vai não lá e tem ganha como uma não. tacinha, Aquela né? salinha de A troféus gente ali. entende que o clube tem a identidade dele, E é assim, maneiro. e é legal pra caramba, a torcida Borussia é muito que maneira. faliu Sim. e Sabe o que o Borussia tá conseguiu precisando? retornar. De um Simeone, cara. Desde que o Klopp saiu, o Borussia tá muito perdido. Precisa de um Simeone, de um Klopp ali de novo. Dito tudo isso, veja o campeonato alemão na tela do Sport TV. moleque. Já foi real no Vendemos bem, GE. já pode tirar o corte já. Exato. Tem que pingar, hein? eu- Alô, além. dona Globo, dona Sport TV. eu acho que o campeonato português é melhor que o francês em relação ao equilíbrio. Mas Entendi. aí eu vou, Confesso vou que pro eu outro acompanho lado. menos o português. É, Confesso que eu não tenho essa francês frequência. É chato Ah, tudo isso por beça. causa do União Berlim, só para não deixar de palpitar. Real Madrid líder, Nápoles segundo, União Berlim em terceiro Mas e Braga em sobra quarto. o Real Madrid? Não, aí não. Não, sobrar não. Eu Ainda mais acho sem que o o Vini Napoli vai nas ser um primeiras rodadas, adversário chato. Sabe aquele grupo que termina ali 12-9, É 13-10? Eu acho que vai ser tipo isso aí. Não, o Real perde alguns pontos. É. O Real, assim, nem sempre ele tem vida fácil na fase de grupos. Acho que também o Real é o oposto do PSG. Acho que o Real sempre dá aquela sorte, mesmo estando no pote 2 dessa vez, que não foi campeão espanhol. Não pegou nenhum grupo, caramba, não caiu em grupo da morte, então tem essa facilidade. Se não me engano, o Real tem eu tenho quase certeza disso, tem um histórico ruim na Alemanha. Jogando de visitante, então O Barcelona com certeza. não duvido nada de chegar lá Pegando no o Bayern, Berlim então. e não conseguir ganhar o jogo. A gente vai esperar a tabela ainda, quem vai... Mas, por exemplo, o Real Madrid nunca começa a Champions decolando. Não. Então você pega o União Berlim na primeira rodada aí, não Pega lá duvido o nada do Moldávia empate. lá e Pois toma é. pau, né? Complica, né? É isso. Complica muito ali. Como é o Sheriff? Sheriff. Cristiano, que Exatamente. está aí para dizer sobre isso. Enfim, tô nessa aí também. Acho que vai ser equilibrado e, bom, já terá o Nuevo Bernabéu, que vai fazer a sua estreia já nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol. E aí vai ser um diferentão aí para o Real Madrid
tentar brilhar mais essa temporada. E é bom pontuar No essa grupo questão D. do Vinícius Júnior, né? No momento, assim, Sem ele. acredito que E pelo menos a primeira rodada, Isso. segunda com a gente não sabe Kepa exatamente. Arrizabalaga. E sem no gol. Militão. Não, assim, o Kepa é um bom goleiro, mas sem o Courtois, que também foi talvez o top 3 de nomes desse Real Madrid vencedor dos últimos anos, um goleiraço. É goleiro que ganha ponto. E ganha final, Pra né? mim é o melhor É, goleiro final. do mundo. Pra mim, o hoje. melhor em Exato. campo na Campeão, final não que do último título do Real Madrid contra Exatamente. o Liverpool, assim. É absurdo o que fez o Courtois. Sobradão. Vamos pro grupo D, então, hein? O grupo D, que tem o Benfica, Inter de Milão, o Salzburg e a Real Sociedad. Aí agora é que eu quero ver. Também equilibrado, né, cara? É um outro tipo de equilíbrio, né? É. Acho que não é o grupo da morte, não dá pra gente exagerar Eu acho desse que esse jeito. grupo é muito mais ninguém liga que o outro, mas o Natan tá nessa aí. Óbvio que não, pelo amor de Deus, gente. Vai lá, Natan. Como é que fica esse grupo aí, então? Então, eu vou de Inter de Milão em primeiro, pelo fato, né, de ter uma experiência recente, relevante na Liga dos Campeões, pelo fato de ser campeão. O Benfica é um bom time, né? O Roger Schmidt conseguiu montar um bom time. Arthur Cabral lá agora. né? Agora com o Vice-presidente reforço do Arthur O trabalho dele é Cabral. muito bom também. Muito bom, O muito time bom do Benfica é treinador. muito organizado. Perdeu o Gonçalo Ramos, né? Aí trouxe o Arthur Cabral, tentou levar o goleiro Bento, né? Não conseguiu se reforçar. Ainda. Mas a gente Tem mais um dia pra mais ele. um dia. E aí o só. Bento se lesionou também. Também, é difícil agora eu pra já ele. não sei se... Mas enfim, acho que passa primeiro o Benfica em segundo. O Salzburg é um time que, de uma temporada para outra, a gente que não... Eu, pelo menos, não acompanho, né, o glorioso futebol austríaco, é um time que a gente tem que sempre ficar de olho, porque tem uma base muito frutífera. Então, um time que às vezes se desmonta de uma temporada para outra, ele sobe 3 moleques de 19 anos e volta a ser competitivo. E é um time que vem fazendo boas campanhas aí na Liga dos Campeões, ou indo para a Liga Europa, ou até mesmo chegando às oitavas de final. Então eu boto o Salzburg em terceiro, e essa Real Sociedad, que eu acho que tá mais frágil do que nos últimos anos, eu boto em quarto. Beleza. E pra você, Coutinho? Eu vou concordar. Eu acho que a relação da Inter com o Benfica é parecida com do Real pro Napoli no outro grupo. Acho que a Vai ser Inter ali. fica em primeiro, A Inter fica em primeiro, mas é o tipo do jogo, por exemplo, um Benfica e Inter no Estádio da Luz. Eu não sei se a Inter vence. Né? Não sei se a Inter vai se impor tanto assim. Acho que o Benfica é uma equipe que tem competitividade para fazer frente quando joga dentro de casa, e acho que vai ser o segundo do grupo. Vai irritar Ele só tá pensando em alguma coisa, ele tá rindo ali, ó. Não, pra mim, Eu posso falar? a Inter de Milão na final do ano passado foi um verdadeiro elefante em cima da árvore. Amigo, Não foi, o não. jogo foi 1-0 e quase que E empata na chegar última na bola. final. Ele mas eu viu acho que o jogo chaveamento com a colaborou gente. pra É isso, Eu acho que um lado do chaveamento Pô, tava muito mais fraco do que o outro. Ficou exatamente. desequilibrado. Tudo mas bem. aí a Inter não tem culpa disso. Não tem culpa. A Inter mas- ficou- mas a Inter ficou Passou perto de pelo ser Milan, campeã. passou não é por bicho um papão clássico. nenhum. Aí é um jogo só que tudo pode acontecer. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. Mas foi. Paulista foi. Mas tem Sport mérito, foi. é, Mas sim. foi. Mas Não, eu não, acho não, que... a Inter fez por merecer o empate naquele jogo contra o City, inclusive. Mas O sem Ederson contar, salvou, o apesar do Lukaku lado da vacilou. chave, a Inter passou pelo Milan, jogando muito bem. Ganhou do maior rival, que era melhor que eles. Ok. Não, Não, e Futebol. assim, fez um jogo na final que não é um jogo de ficar o tempo inteiro Exato. retrancado, Não, fechadinho. longe Não, disso. fez um jogo que dava pra Honesto. fazer, cara. Um jogo que, com inteligência na estratégia, até pro tipo de marcação que adotou, Mas é quando um teve a jogo bola só. jogou. mereceu o troféu de pode igual para acontecer. igual. Mas pra fazer esse um jogo, tem Não, que ter um mérito. trabalho por Eu- trás. O que eu, Não o é que eu- por um o que eu acaso. pego da sua análise e muda um pouquinho é que eu acho mais complicado a Inter ter uma sequência. Acho que assim, mais uma vez eu não... Assim, eu acho que foi uma coisa inesperada, Muito. com mérito, muito mérito. E Só sorte. que eu acho... Também, mas aí até Ah, os sorte grandes faz times têm parte, sorte. faz É, parte. Mas sim. vamos pensar no seguinte: vocês acham impossível a Inter chegar nas quartas de final da Champions League? Depende de Não, muita porque coisa. o chaveamento cruzamento. ele é importante, Exato. assim. Se ela passar na primeira posição e pegar um segundo colocado do grupo E, que é o Ninguém Liga, segundo o Natan, já fica uma coisa mais tranquila. E é um Decidindo investimento. em casa. E é um investimento Sim, dela hoje, é ficar sim. entre os 8 da Europa. E ali. acho sim, até é. que o cruzamento do grupo E aí, vamos dizer, se fosse grupo D e grupo Se E, no sorteio um era pegar o outro. Lazio Né? e Inter. O que é? É. Se fosse, tipo, primeiro do D contra segundo do E, É. Oh, Lazio e é. Inter. eu acho que o Roberto já é sabotado até pelo próprio grupo, porque a Inter de Milão já chega nesse grupo com total condição de classificar em primeiro. Sim. E isso sim, já sim. te abre uma possibilidade melhor na chave, Claro, entendeu? No com sorteio certeza. e tudo. E aí o sorteio vai moldando. Eu concordo Você- que pode não ser o mesmo. Eu, por exemplo, no meu palpite do campeonato italiano, muita gente botou a Inter em primeiro. Eu botei a Inter em terceiro ali. Bom, Entendeu? Mas é porque não é garantido. Mas nesse cenário aí que a gente está analisando de Liga dos Campeões,
eu acho que é um time candidato a oitavas, quartas de final E tranquilamente. é isso, aí você pega o PSG, que foi candidato nas últimas 2 temporadas, o PSG pegou o Real Madrid nas oitavas em um ano e o Exato. Bayern de Munique nas oitavas em outro. Então, E tchau e benção. sim, exatamente, com justiça, inclusive. Exatamente. Eu vou ser diferentão de vocês. Já Ah. que eu botei o Isaac aqui também, eu vou ser diferentão. Benfica em primeiro, Inter de Milão em segundo, Real Sociedade em terceiro e Onde Salzburg jogava o em Isaac, quarto. né? Onde jogava o Isaac. Não foi tão diferentão, não. Ah. Acho que só Mudei, mudou, é. a ordem de tudo aí. Eu vou com você então, cara. Vou te dar apoio moral. Vai me dar essa moral? Benfica Muito consegue obrigado. a liderança. Benfica em acho primeiro, Inter em segundo. Boa. Então, grupo E, nós temos Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic, da Escócia. Cabeça de chave dos sonhos, né? Tá, Todo mundo que queria tava isso nos aí. outros pontos estava Distribui. ansioso. Não. Vou deixar você para começar outro para dar polêmica, Tá, para dar discussão. tá. Coutinho, começa esse grupo E aí. Rapaz, vamos lá. Eu aposto no Atlético como primeiro, né? E eu acho que essa segunda vaga tá muito em disputa ali entre o Feyenoord e a Lazio, tá? A Lazio não começou bem a temporada não, né? Mas assim, acho que tem mais material humano do que o Feyenoord. Confesso que acompanho muito pouco o Feyenoord, o pouco que vi. Acho que não tem ali... Pouco que vi foi pouco, né? O pouco que vi foi pouco o suficiente, né? Foi insuficiente para almejar uma segunda vaga. E acho que o Celtic vai ser o saco de pancadas do grupo. Eu vou com o Coutinho, eu acho que o Atlético passa em primeiro, mas com uma ressalva. O Atlético de Madrid, principalmente na Liga dos Campeões, e isso inclusive é uma das críticas que se faz ao Simeone, gosta Jogar de entrar bola, em né? campo sendo o azarão. Tem que Sendo o jogar time bola. que vai ceder a bola, sendo o time que vai chegar no estádio do outro e fazer história. Enfim, é difícil pro Atlético jogar como favorito e ainda mais um grupo desse em que ele, na teoria, é superior aos três e tem a obrigação de classificar. Acho que classifica, acho que passa em primeiro, mas não vai ter vida fácil. Eu vou na Lazio na segunda colocação aí, muito pelo Sarri, que eu acho que é um baita de um treinador, e pela temporada passada, porque essa temporada de fato começou com 2 derrotas Agora, aí. que duelo, Sarri e Simeone. Pois totalmente total. diferente. Totalmente diferente. São os paradoxos, né? O oposto total. Mas eu acho isso. E eu vou deixar a Feyenoord em terceiro. Boa. Tô E junto pra com o você? Jorge Natan. Pra não levar muito tempo, a gente ia ir pro grupo da morte logo. Eita, Você esse tá a gente ansioso? vai Vai ficar. pegar Jorge fogo. Vamos contra Não, mim? e é bom Pô, lembrar que Cacau, o não Atlético de enjoar. Madrid, a temporada passada, muito decepcionante Muito, também na muito. Champions. Não Muito. era um grupo que era, nossa, que grupo complicado. Pô, e vou te Era falar, até um pouco assim. Você poderia falar que o Atlético, apostar no Atlético de Madrid passando na primeira posição, inclusive, mas não Mas foi o que você aconteceu, lembra- longe disso. Você lembra na última jogada da partida diante do Porto? Foi um Foi o pênalti. Oblak pra área, foi não sei quem, Não, ficou não um lembro. bate-rebate numa bola pra cá, pra lá, tira em cima da linha e tal. Ainda fazendo muito esforço pra não classificar, o Atlético quase conseguiu a classificação. Foi. Não, mas o quase classificar pro Atlético naquele grupo é um desastre. Era pra chegar na última rodada classificado, assim. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Não, sim. Mas... Fica nessa aí. Ele usa a Pô, sorte pra falar da Inter de Milão, aí o azar da Atlético de Madrid. Sorte É um azar. manipulador, Coerência, manipulador de Roberto. discurso. O famoso sorte. malabarista. Sorte e Uma azar é falta uma de coisa que tá ali, ó. Andando no linear. Malabarista lado a lado. argumentativo. Pô, aí fica fácil, pô. Lado a lado, um tá do lado do outro. Agora sim, grupo F. Vem, grupo da Onde o morte. bicho Com o pega. rapaz ali, ó. PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Thiago Benevenuti. Não quero nem a posição dos outros, eu quero a sua polêmica. Cara, o PSG é muito favorito a ganhar a Liga Europa esse ano. Ó, Rapaz, favorito. terceirão? Muito favorito. Vai passar em terceiro, né? Vai ficar em terceiro e aí a classificação para a Liga Europa é automática. Porque passam para mim Newcastle Em primeirão. em primeiro e Milan. Acho o Newcastle, já falei, é uma novidade para esse elenco do Newcastle. Um time Donnarumma que... entrega? Não, não digo que entrega, mas vai enfrentar o ex-clube, inclusive, né? Acho que o Newcastle tem um bom time, tá jogando a Champions League pela primeira vez com esse time. É um resultado rápido. Se a gente tá vendo um resultado do dinheiro ser rápido aqui no Brasil com o Botafogo, a gente viu no Newcastle também. O título não veio, mas assim, um Ganhou a G4 Champions. consolidado de Premier League, final de Copa, né? Perdendo pro United, enfim, participando agora da Champions Tô League. feliz. Acho um time bem... O quê? Pô, se Newcastle é primeiro, quem é destaque? Não sei, Bruno Isaac, Guimarães. pô. Não, Bruno Guimarães, Joelinton. Inclusive assistam ao podcast Gringolândia. Bom podcast. Com o Joelinton, ele foi o nosso entrevistado aqui antes de se apresentar à seleção brasileira pela primeira vez. Então acho o Newcastle um bom time, o Milan
conseguiu manter os destaques, acho que manter o Rafael Leão é um reforço para o Milan, é muito importante a manutenção dele. Tem um baita goleiro, né? Apesar de não ser o Donnarumma, mas o Manhã também é um goleiraço. E conseguiu umas contratações pontuais, então acredito no Milan. E acho que o PSG, por mais também que tenha conseguido boas peças, vai acabar ficando com o Mbappé, depois dessa ladainha toda o Mbappé vai continuar no PSG. Gosto do Luiz Henrique também, mas eu acho que é um início de trabalho que pode ser comprometido com uma derrota já. Se o PSG inicia essa fase de grupos com derrota, a crise ela já é chamada rapidamente, então por isso é uma aposta ousada, claro, porque o PSG tem recurso, contratou pra caramba, gastou dinheiro, mas a minha aposta é Newcastle em primeiro, Milan em segundo, PSG em terceiro e o Borussia Dortmund, depois do que fez na última Bundesliga, não tenho nem simpatia mais. Vai ganhar alguma coisa, depois a gente conversa. Cara, o Hans Benesch Klute, esse tá alemão aí? que tá eu aqui. Eu critiquei o Borussia, acabei de criticar Não, o Borussia. mas você tá hater, porque você é torcedor do Bayern. O Bayern foi muito bem recebido, né? Então eu fiz gol no Bayern de Munique, isso já foi dito nessa live. Eu fiz gol dentro do CT do Bayern de Munique. De canhota. O último brasileiro que tinha feito isso foi o Zé Roberto. Aí eu pego um vídeo dele jogando bola, que ele tenta chutar a bola e quase cai de costas. Não, é isso tartaruga. tenta chutar a bola, você chute no vácuo que chama isso. Você quase Eu caiu de vi, costas, eu nem a vi esse tartaruga vídeo aí. ninja. Você chute no vácuo, pô. Você é pra elogiar a marcação. Ia cair aqui. Inclusive, como hoje é quinta-feira, eu vou postar o TBT desse gol meu no Bayern de Munique, só porque eu tô falando. Vai lá, Coutinho. Cara, vamos lá. Acho que vocês estão loucos de tirar o Paris Saint-Germain da Também primeira acho, posição. também acho. Um time que tem Mbappé, que tem Dembélé, que com toda a oscilação na carreira é um baita de um jogador. Só os loucos sabem. Marquinhos, o próprio Donnarumma, né, que dá umas entregadas de vez em quando, mas é um bom goleiro. Uma delas foi crucial para uma eliminação, inclusive. Hakimi na lateral direita, gente, pelo amor de Deus. Não, baita time. Pra mim, o Paris Saint-Germain em primeiro, tá? Mas não uma campanha absoluta. Acho que vai ser aquele primeiro ali de 11 pontos, 12 pontos, né? Aposto no Newcastle na segunda posição, né? Do nosso menino Isaac. E o Milan na terceira. Acho que o Milan vai pra Liga Europa. E o Borussia, pra mim, é o time mais frágil dessas 4 equipes. Eu entendo o hater aí do Bené e do Roberto, mas eu acho também que o PSG, assim, não deixou de ser um time bom. Porque perdeu o Neymar e o Messi, óbvio que ele perdeu estrelas, mas se reforçou bem. O Dembélé, como você pontuou, é um grande jogador, se tiver bem fisicamente. Opa, esse sim é bem importante. Claro, óbvio que é um sim importante. Se ele tivesse bem fisicamente, ele tava no Barcelona até hoje. Será? Acho que não, o Barcelona queria ele. Ele não jogou no Barcelona. Mas o Barcelona queria mantê-lo. Eu acho que pesou ali a proximidade com o Mbappé. Né? E o Luiz Henrique, bom treinador, um treinador de personalidade. Eu acho que se o PSG adotar essa estratégia de comer pelas beiradas, ficar mais nas sombras e aturando o hater da galera. O PSG fazer isso? Então, se fizer, eu acho que tem uma boa estratégia para ir mais longe nessa Champions. De repente até chegar numa quarta de final, semifinal, não sei, mas para mim passa primeiro. Porque eu acho que ainda vai fazer diferença o material humano, que é o melhor material humano desse grupo F. O Milan, lá no começo da live, eu tinha pontuado que o Milan, dependendo do sorteio, poderia sonhar, etc. O sorteio foi muito ruim pro Milan. Então, eu acho que o Milan não consegue classificar, embora acho que vá duelar com o Newcastle para se classificar, até com o Borussia, tá? Pra mim, qualquer um dos 3 ali passando em segundo não seria surpresa, porque é bem nivelado. Mas vou botar a força da Premier League, a força do elenco do Newcastle e a força de um treinador chamado Ed Howe, muito bom treinador, um dos melhores treinadores da Premier League atualmente. Então boto o Newcastle em segundo e o Milan em terceiro. Vocês não acham que como time consistente o Newcastle hoje está um pouco acima do PSG, não? Como equipe? Como equipe, conjunto. Sem dúvida. Conjunto. Porque tem sequência, né, de jogadores. Eu acho isso um ponto importante assim, também. o que eu acho é o seguinte, talvez isso não apareça ali nas 2 primeiras rodadas, mas eu acredito muito no Luiz Henrique como treinador. Também. Eu gosto muito dos trabalhos dele, da forma como ele vê futebol, concordo com muita coisa. E tem essa questão técnica, cara. Um jogador como o Mbappé, a gente viu no final da Copa do Mundo que ele pode fazer, que dirá num contexto de talvez um nível inferior contra um adversário como esse. O cara pode acabar com o jogo em 10 minutos. Fazer 2 gols e dar uma assistência, por exemplo. Alguém duvida que ele possa fazer isso lá no estádio do Newcastle? Eu não duvido. Eu não duvido que ele possa fazer nada, inclusive nada. Não, nunca mais. Não, mas nunca mais eu duvido do Mbappé, porque eu achava que aquela final estava decidida. Eu também. Pra mim ia ser 3x0, 4x0. De repente ele fez o que fez. Ó, o Adams, não vou falar o sobrenome dele pra não cair em pegadinha aqui. O Adams mandou pra gente aqui, ó. Borussia vai surpreender, viu? Tá lá no nosso chat. Tô esperando, tem 10 anos já o Borussia surpreender. O Jefferson mandou aqui, ó. PSG esse ano não vai passar nem da primeira fase, kkkk. Olha aí, tamo junto. O Léo Messi mandou aqui, oi. Opa, oi, como é que é o nome Messi. dele? Abraço pra ele, saludos. Hi.
Anônimo FF. Primeiro Milan, segundo Newcastle. Lazio não passa. Isso é do outro grupo, mas... Falou aí. Quem mais aqui? O Anônimo de novo mandou. Pra mim, o Milan é primeiro. Já mudou, hein? E o Alisson Cavalcante mandou. Borussia Dortmund e Milan vão passar nesse grupo aí. A galera tá acreditando, eu tô gostando de ver. Pessoal na tradição, né? O pessoal acredita. O Nunes mandou aqui, ó. PSG vai cair na fase de grupos. Mais um hater pro nosso time aí, Bené. O Lucas Gonçalves, Newcastle e Milan. Estou aí. Eu acho que se a gente pega o PSG contra o Borussia Dortmund, quem é favorito no jogo? PSG, Hoje? Borussia? PSG, óbvio que é, gente. PSG. PSG e Milan, quem é favorito no jogo? Mas PSG. então, eu não vejo o Entendi. PSG favorito fora de casa, não, cara. Sinceramente. Eu acho que é mais time, mas eu acho bem impossível o PSG perder ponto em todos os jogos Eu fora de casa. entendo, mas eu entendo a projeção de vocês, assim, de que as coisas não entrem no trilho, mas se o PSG perder pro Borussia, pro Milan, pra mim Não, por isso a gente vai tá ser falando que é uma surpresas. ousadia. É uma Eu acho que ousadia. botar o PSG Isso fora aí da... vale uma betzinha. A odd pra É, PSG cair exatamente, certamente é tá uma alta. ousadia. Live, isso derruba a live. Pô. Hã? Isso aí derruba a Ah, live. derruba? Então, perdão. Isso aí vale... Não, com Vale amigo, nada né? não. Vamos, Vai pra Beth, aquela nossa amiga. É, a Beth. Ô, Beth, um abraço pra dona É Beth. o baseball bet. Bom, mas fato é, eu de verdade, cara, agora sem zoeira, eu não consigo mais acreditar, eu cansei de acreditar no PSG. Eu Não, mas- cansei, não, mas cara. eu vocês também, não mas eu acham acho que esse são ano discussões é diferentes. diferente? Não sei. Tá começando um acho pouco que tem diferente. chance de ser diferente pra pior, porque você perdeu o mas talento. aí Mas eu assim, acho- eu vi por alto, vocês estavam colocando a tier list ali, de favoritaço e tal. O PSG desceu degraus. Isso Né? é óbvio. Claro. Eu ia Ele falar já foi isso. favorito ao título, hoje pra mim não é mais. Você cansou de acreditar numa relação de expectativa que era muito alta e o PSG de dar um entregou. show, de título, atropelar. Exato, o PSG Dá entregou show. ganhar um muito título pouco. inédito, realmente. Chega O PSG lá pode com seguir chance. entregando isso aqui. A expectativa agora é menor. Mas isso aqui do PSG ainda é suficiente para classificar nesse grupo. Pra entrar naquela discussão do time, eu acho que o que o PSG tem hoje com material humano, óbvio que é inferior tecnicamente, mas é um time mais equilibrado. Né, você tinha no time 3 jogadores que brigavam entre si pra não marcar. Um deles tinha que ajudar, né? Não dá pra você defender com 7, pelo menos com 8 tem que defender. Os outros 2 ficavam ali à frente da linha da bola. E existia uma guerra de vaidade imensa entre eles. Por isso, cara, é claro que isso atrapalhava a montagem do time, o Existia um desenvolvimento. doidão que puxava ali a guerra de vaidade. No que tá lá Futebol ainda. Manager e no FIFA. Mas aí talvez isso seja até positivo nesse contexto. Exato. Porque vai virar o o cara. time do Mbappé. Quem foi o cara que fez Exato. mais a diferença pro time também recentemente? Sim, sim. Ó, no Futebol Manager e no FIFA, que não estão pagando nada pra gente, mas eu cito o nome dos jogos, é bom você ter vários jogadores de nota 9, 9,5, 10. Porque você empilha, os caras vão fazer exatamente o que eles estão ali. Mas no jogo de futebol, né, na análise tática e técnica, o Coutinho até entende muito mais dessa questão tática, às vezes é mais importante você ter 2 caras 9,5, 10 e 3 caras 7, 7,5, mas que vão se E a dedicar. gente tá falando de ser humano, né? Exatamente. Você bota, meu amigo, 2 bicudos não se beijam. É Minha isso. avó já falava. Ah, mas entendeu? assim, É é isso. bom. O que eu acho também que vale pontuar é que o PSG, na hora H de Champions League, quando teve o trio, na verdade não teve. Porque Sim, o Neymar é, machucou, Neymar. o Mbappé machucou, então esse trio. Quando você teve esses 3 caras à Mas disposição. nunca houve não foi- química ali, né? Não, mas Nunca aí houve. entra muito no que o Coutinho falou. Quando você tem 3 caras que podem decidir o jogo numa bola, você vira um time temido, né? E talvez se mobilizassem numa reta É, final ali, né? exato. Fazer um pacto de paz aqui Sim. durante um mês, né? O cara numa bola parada pode decidir, numa arrancada do Mbappé, você tem o Neymar, você tem o Messi, então era um time temido. Não é mais esse time temido. Por mais que tenha o Mbappé, Sim. acho que como top de linha de posição hoje em dia na Europa seja o Mbappé e o Hakimi, talvez o Marquinhos. Mas assim, é um time que caiu, assim, um time que vai ter que, Caiu. né, o nível de expectativa é outro e cai num grupo da morte. Então, se for Sim. pra ter problema agora, o jeito mais possível é caindo num grupo difícil desse. É, então. eu acho que é um grupo da morte que a gente sempre elege um grupo da morte. É. Mas Não, talvez esse aí seja a o UEFA grupo elegeu pra gente. o já. grupo do coma, entendeu? Que isso, Entendeu? Não é o grupo da morte. É o grupo do coma. É um grupo pra você ficar alerta, entendeu? Tá. Pra você chegar e falar assim, pô, o negócio tá pesado. Mas, pô, por exemplo, o PSG, se cai no grupo de um Arsenal, seria muito pior. Entendeu? Porque ele Grandão. passaria a ser a segunda força com do grupo, certeza. entendeu? Não. Se você Aí ele pensar cai- na mas se ele possibilidade cai, do pote PSG, 2, o Real Madrid poderia estar no lugar do Borussia Exatamente, Dortmund. Poderia entendeu? ser um negócio muito pior. Poderia ser pior, mais alerta. O PSG, é o que eu falei, olhando confronto a confronto,
Pra mim, o PSG é favorito diante dos 3 times. Talvez contra o Newcastle fora, talvez não. Os 3 jogos fora são complicados. Mas o PSG tem condições, time contra time, no raio-x, o PSG é mais time que os 3. Entendeu? Tem que ficar alerta, tem, mas... Por isso que eu chamo de grupo do coma, não é grupo da morte. UTI. Fala Grupo da UTI, pronto. Pronto. Eu vou ficar com o Newcastle em primeiro. Vou deixar o PSG em segundo, mesmo Ih, torcendo lá, pra ele pra arregou, terceiro. Arregou, velho. Arregou. Sozinho, Aí. cara. Pô, Arregou. Te chamou pro bonde. mas se eu acertar também, pulou o do corte bonde é só antes do meu. final do Vai querer compartilhar. Vai Não, estar juntinho ali, não, pô. Vai estar juntinho. Não, vou cortar aqui, ó, exatamente. Vai ser. Bota lá, post compartilhado. Vídeo vertical, vou deixar. Só eu vou aparecer. Pô, vai ficar com mó carão, hein? Não, mas aí qualquer vídeo, pô. Isso aí Tem não tem milagre jeito. na edição que resolve. Bom, e Alexander Isaac será o destaque desse grupo. Já Ele tá fechou dito. com o Isaac Tinha mesmo. que ser. Tô achando que ele tem uma participaçãozinha ali, uns 3%. alguma Se coisa fizer assim. um gol, ele vai mandar pra gente. Ah, o Isaac Vou cortar, vou Eu botar lá falei, no- eu falei. Vou botar lá no story, como eu Eu que faço. revelei. Trouxe pro mundo. Vamos pro próximo grupo, então, Vamos. que esse já tá definido. Próximo Aí grupo precisa, é o um G. dia. Pô, Também já tá O definido. City também, né? Eu ficava reparando a carinha de cada representante quando foi sorteado. Bom demais. Aquela cara de gol contra, né? Do Estrela Mas Vermelha o- foi o melhor de todos, cara. Deixa eu trazer o grupo pra O cara gente chegou a dar debater. mordidinha no beijo, assim. Pra não soltar o P, né? Grupo G tem Manchester City, Leipzig, o Estrela Vermelha e o Young Boys. Pra Os mim, a jovens aposta aí garotos. é quantos gols o City vai fazer e quantos gols o Haaland vai fazer É na isso. primeira Quantos fase. gols o City vai fazer? Vai fazer 23 gols na primeira fase, o City. Tá. 22 do Haaland. 14 do Haaland. Caraca. Olha aí, já. Não, mas é bem possível. Ele já A abriu uma minha distância pra ser preocupação- artilheiro aí. É. A minha preocupação nesse grupo é no jogo contra o Young Boys, tudo já definido, o Guardiola querendo botar um ataque reserva. Não, tava demorando. Putz, aí eu vou ficar preocupado. Fala aí qual é o ataque Não reserva. posso, Não, isso não aqui pode, é são os nomes proibido. dos jogadores. Por O quê? Phil Foden Ah, e o Jeremy, nova contratação. Ai, meu Deus. Aqui Piada de tá- quinta série, é isso? Fala o nome do Entendi. cara, é o nome do cara, Roberto. Jeremy Doku. É o nome dele. Olha Eu só, fico- vou voltar a falar aqui de gols, então. Fico preocupado com essa escalação contra o Eu Young vou Boys. de 22 gols, um a Na menos primeira que o Coutinho. fase. Primeira fase. E o Haaland vai fazer 13. Ah, você tá... Não, 12 gols do Haaland. Não, 12 é muita coisa, 12 é muita coisa. Porque o Haaland certamente não vai jogar algum jogo desse aí, ele vai ser no poupado. último. 9 gols pro Haaland, São pronto. 6 Jogo jogos, a gente fazer uma só, média jogo aqui. só. 6. Vai, Bené. Pô, é muito que eu ia falar. Vou Não, de então vamos- 26 gols. do Segundo City. é o Leipzig, né? Quem vai pra Não, Liga não, Europa? pra mim esse é o mais fácil de palpitar. Assim. Não, Liga Europa, Liga Europa. Pô, aí, posso falar? Posso ser sincero com você que tá na live? Eu vou chutar. Tá? Estrela Acho que Vermelha todo ou mundo, Young irmão. Boys é assim, eu vou de Estrela Vermelha, que tá no pote 3, então vou dar uma moral. Dá uma moralzinha, né? Mas Porque Suíça eu acho que complicado. City passa facilmente, é líder do grupo Brasil, disparado. né? Suíça e Sérvia. E Haaland já também constrói uma... Claro, a gente tá falando que o Haaland pode se machucar na primeira rodada, mas assim, a tendência é o Haaland já abrir uma vantagem na artilharia nesse grupo aí, para ser artilheiro mais uma vez da Champions League. Com pouca idade ele já caminhar para uma terceira artilharia de Champions, então é isso. E o Leipzig é um time que sempre ajeita, né? Assim, o Leipzig perde os destaques. Se você pegar o Leipzig, ele fornece muitos jogadores antes desconhecidos para os grandes, para os gigantes da Europa, né? Se você pegar ali uma dupla de zaga do Leipzig recente, um tá no Bayern de Munique, o outro tá no Liverpool, enfim, vários jogadores de destaque saem do Leipzig, então eu acho que sempre consegue montar um time competitivo e caiu num grupo também tranquilo. Acho que trabalho atacante absurdamente bom. cabeludo. Trabalho absurdamente Sim, bom. sim. né? Sabitzer, que era o... Sabitzer, que tá no Borussia agora, né? Chegou a jogar no Bayern, no United. O Leipzig também, que ganhou do Bayern, né? Abriu a temporada sapecando um 3-0 no Bayern de Munique em plena Allianz Arena. Então, é um trabalho bem legal de pinçar esses jogadores no mercado, um mercado menor na Europa, né? Eu acho que, obviamente, City primeiro, mas acho que não com 18 pontos, tá? Eu acho que o Leipzig vai arrancar algum ponto do City aí. Um pontinho, que nem fez vai passar com Não, 16 nas do oitavas. City. Exato, pode passar. Depois tomar de 7-0, Tudo bem, 6-0. mas eu acho que o Leipzig pode segurar o City jogando na Alemanha e bota o Estrela Vermelha aí em terceiro, né? O Leipzig em segundo, Estrela Vermelha em terceiro, só por causa do Pet. Só por causa do Pet. Fecho nessa. É isso. Ninguém é Young Boys, né? Boa. Vamos combinar. Inclusive, nós estamos longe de sermos Young Boys, né?
Ah, Então, verdade. todo old Passou já, essa né, fase. a beça aqui. Até o Bené, que é o mais novo, já tá old a beça, né? Cheio de grisalho já. É. Grupo H, portanto, para fechar essa Ô, nossa tetinha, hein, análise. Roberto? Também, né? Barcelona. Depois de um período sombrio do Barcelona na Champions League. calma Mas lá fala aí o que, grupo, né? fala o grupo aí. Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp são os times desse grupo H. Como é que Estreante, né, fica o nisso Antwerp. aí? Vai, Bené, você. Cara, o começa. Barcelona, assim, não sei se é coincidência, se foi azar de cair em grupos complicados, mas o pós-Messi do Barcelona na Champions, ele se tornou um clube médio. O Barcelona caiu 2 anos seguidos na Champions na fase de grupos, isso é muito gritante para um clube do tamanho gigantesco, É falando Mexican agora do Club. Barcelona. É, o Barcelona não pode ficar tanto tempo fora de um mata-mata da Champions. Claro que tem o fator Pegar o grupo Bayern da de morte, Munique, pegou Bayern de melhor- Munique e Inter de Milão no grupo do ano passado, né? Melhor Mas ficar fora. no outro também tinha o Bayern de Munique, mas perdeu a vaga, foi pro Benfica, do Jorge Jesus naquela época. Mas agora não tem essa, entre aspas, desculpa. O Barcelona, E cabeça aqui de chave. passou, antes disso, pegou o Bayern e tomou uma goleada lá de 8-2. Ainda tinha o Messi, foi a Champions da pandemia, né, um jogo totalmente atípico aquele. Óbvio que o Bayern era, 8-2. óbvio que o Bayern era melhor, mas é um jogo, né? Como um amigo meu acabou de dizer. Mas agora, tirando a tudo brincadeira, o Barcelona chega como campeão espanhol, então ele já se livra de algumas pedreiras logo de cara por estar no pote 1. E aí eu acho que vai liderar esse grupo. Acho que é Barcelona em primeiro, Porto em segundo, nessa ordem. E o Shakhtar vai para a Liga Europa. Vai lá, Coutinho. Barcelona acho que faz 18 pontos aí nessa chave também. Porto em segundo. O Shakhtar não perdeu condição, né? Com a guerra, infelizmente. Perdeu muitos jogadores que poderiam lutar no Shakhtar original. Certamente seria o meu candidato à vice-liderança do grupo. E o Royal Antwerp, pra ser sincero, eu não conheço nada sobre o time. É isso. Nenhum jogador. Eu acho que é isso, o Nada gabarito é esse. O Barcelona vai nadar de braçada e assim, pode ser a famosa faca de dois legumes, né? Que o Barcelona pode fazer 18 pontos e chegar entre os favoritos nas oitavas de final, dependendo do sorteio, o grande Barcelona do Xavi, etc. Ou pode maquiar uma temporada mais ou menos, e mais ou menos em La Liga, classificar com 18 pontos e nas oitavas de final já pega um time mais pesado e aí achar que tá bem, não tá. Então, vamos observar esse Barcelona, ainda temos que ver muita coisa. É um time que mirou grandes reforços, conseguiu alguns, mas ao mesmo tempo perdeu jogadores importantes, como o Dembélé. Então, o Lewandowski, os jogos que eu vi do Barcelona, parece que não tá muito bem esse começo de temporada, entendeu? Não começou bem, não.